Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pedimos também a intercessão de São João Crisóstomo, pedimos a intercessão de São Tomás de Aquino e também pedimos para que a nossa Mãe, Dulce Maria de Pentecostes, venha também interceder por nós durante todo esse estudo. Senhor, que todas as nossas ações comecem e terminem para o Senhor. Que todos os nossos atos e cada um dos momentos, Senhor, para podermos saborear, Senhor, deste momento, dessa palavra, nós pedimos, Senhor, que tudo isto venha para a Tua honra, para a Tua glória. E que todos os nossos feitos, Senhor, engrandeça e edifique a todos nós e a nossa casa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, seja bem-vindo ao nosso primeiro estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E para nós, irmãos, é muito importante já iniciarmos este momento. Tomando conhecimento, convido você a poder pegar a sua palavra. Aqueles que estão me acompanhando, nós estaremos usando neste primeiro ensino a tradução vinda da Bíblia Ave Maria de Estudo. Mas você é convidado a poder pegar qual seja a tradução que você estiver usando neste momento, que você estiver na sua casa, para que nós possamos iniciar o nosso estudo. E o nosso estudo se inicia lá no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos. E neste mesmo capítulo, nós já vamos conseguir perceber algumas coisas que vão modificando o nosso coração e nos trazendo a personalidade de cada um dos apóstolos e que nós possamos entender algumas características que a igreja tinha logo no início, quando ela, enfim, pela força do Espírito Santo, instalada na terra, e a partir de todos os momentos em que a igreja iria viver, em todas as missões que iriam acontecer, principalmente destacando-se nesse livro uma compreensão da obra lucana, que é muito forte. Pois dentro de toda a Bíblia, a literatura lucana tem o seu maior volume. Então Lucas, médico, grego, escritor, também participava. Aquele que tinha uma escrita muito bem aperfeiçoada, usava de muitas características da linguagem grega que traziam uma conotação de sentimento muito forte dentro de uma visão de um homem que tinha um conhecimento esplêndido de Cristo e que, como companheiro de São Paulo também, poderia testemunhar visualmente e poder trazer para nós um sabor adocicado da palavra. Dentro disso, nós temos, dentro desta literatura de São Lucas, aquela forma muito forte dele. Nós vimos Paulo e nós vimos Pedro dentro do livro dos Atos dos Apóstolos em uma visão lucana, que transmite a essência do Espírito Santo em uma igreja missionária. Meu irmão, é muito importante que você tenha também aí com você um material de anotação, para que você possa acompanhar esses vídeos, destacar dúvidas, enviar também elas para que nós possamos te ajudar com o seu coordenador de grupo de oração, junto ao representante do Ministério de Pregação, incumbido da responsabilidade de encaminhar esse estudo a você e de elaborar e de sustentar esse estudo durante o prolongar do tempo. É muito importante que você tenha esse material de anotação, pois estamos falando de uma obra que é em volume. É a maior dentro do Novo Testamento. Então, São Lucas já inicia o capítulo de uma forma muito forte. Nós vamos aqui destacando alguns trechos, nós vamos aqui falando de alguns acontecimentos, ou até mesmo destacando algumas frases, personalidades, momentos em que são marcantes e que talvez você deva apreciá-los dentro do seu estudo, dentro da sua oração, dentro das suas pregações e que são muito importantes para nós. E nós já iniciamos esse capítulo, já olhando lá no capítulo 1, no versículo 1. Aqui eu não vou fazer leitura, pois nós iremos caminhar neste momento por 8 capítulos dentro dessa semana e que dentro desses 8 capítulos você deve desenvolver, meu amado irmão, este estudo.
Então eu convido você, já abrindo a sua palavra, lá no capítulo 1, nós vamos olhar a seguinte forma. São Lucas vem direcionar, já falando, remetendo ao Evangelho de Jesus Cristo e direcionando esses escritos a um jovem chamado Teófilo. Esta palavra ela é muito forte porque ela já nos dá o direcionamento de para quem São Lucas direcionava, de para quem deveria ser a pessoa incumbida de receber a palavra de Deus dentro dos feitos dos Atos dos Apóstolos, que eram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós temos Pedro, nós temos Paulo se desenvolvendo, nós temos alguns personagens que são citados durante esse capítulo, mas todos são totalmente direcionados pela força do Espírito Santo. E mesmo se tratando de Pedro, mesmo se tratando de Paulo, mesmo se tratando de alguns personagens, nós estamos falando do Evangelho do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o desenvolver do Espírito Santo. Então aqui é muito importante nós vermos. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Logo aqui nós já temos um sabor da palavra que nós possamos apreciar. Porque quando nós estamos falando do amigo de Deus, nós estamos dizendo que São Lucas direcionava este capítulo, ele direcionava este livro, ele direcionava esses feitos àqueles que são amigos de Deus, para que todos pudessem ver, pela graça do Cristo ressuscitado e a ação do Espírito Santo, a verdade se estabelecendo, se universalizando no nosso meio. Nós podemos aqui apreciar uma leitura muito saborosa, meu irmão. Uma leitura muito saborosa para aqueles que são amigos de Deus, meu irmão. Eu me chamo Kerlison, eu tenho 24 anos, atualmente trabalho como fiscal e hoje estou à frente do Ministério de Pregação Diocesano da nossa diocese. E aqui trazemos para nós, amigos de Deus, eu, você na sua casa, sua família, todas as pessoas, os pregadores da nossa diocese, um estudo muito saboroso. Nós, amigos de Deus, a partir de agora, descobrimos os feitos do Espírito Santo. E já no primeiro capítulo, já gostaria de ressaltar, já agora pulando ao capítulo 3, nós vamos ressaltar a primeira narração, onde nós dizemos sobre a promessa do Espírito Santo. Ou seja, como assim? O Espírito Santo, naquele momento, Cristo ressurrecto, por 40 dias na companhia dos apóstolos, começa a falar sobre o reino de Deus, sobre as promessas, sobre a vinda que há de vir, sobre o Espírito Santo que poderia nos direcionar durante toda esta caminhada. Então isso já nos fortalece, pois nós sabemos que em todos os momentos que nós estamos vivendo, em todos os momentos da nossa oração, o Espírito Santo está em nosso amparo, porque ele era um dom prometido a nós. Cristo, ele nos entrega o Espírito Santo como um dom para que nós possamos ter o pleno cumprimento e possamos viver uma santidade autêntica. Então nós temos aqui o Espírito Santo. Mas eu gostaria também que você focasse quando ele vem dizer 40 dias. 40 dias é um termo muito forte, porque durante 40 dias o nosso Senhor passou falando sobre o reino do céu e já nos prometendo o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que um dia iria nos alimentar com o seu vigor e que hoje nos alimenta. Mas 40 dias, este número 40, ele vem se repetir várias vezes na palavra. Nós vimos o número 40, por exemplo, quando os hebreus caminhavam pelo deserto em busca da terra prometida. Nós vimos também quanto tempo o Senhor passou sofrendo sobre a tentação. Então, nós vimos o número 40 como um tempo onde eu pudesse largar aquilo que é meu, aquilo que é maculado, para que eu possa me aperfeiçoar e me entregar ao Senhor. Durante 40 dias, o Senhor preparava os corações para que eles se rendessem ao Senhor, deixando de lado tudo aquilo que havia perdido. E nisso nós falamos de um tempo muito complicado. Porque nós tínhamos passado, essas mesmas pessoas a qual viram o Senhor ressurrecto e pudessem acompanhar Ele, são pessoas que viram em vida e viram ser crucificado. Então nós vimos uma igreja fragilizada. Nós podemos ver algumas pessoas com raiva, nós podemos entender dentro da nossa imaginação, dentro da nossa capacidade, nós podemos ver pessoas que estavam passando por um momento de angústia.
E para que o Espírito Santo tomasse o seu coração naquele momento, eles precisavam abandonar certos aspectos. Então, quando o Senhor passa 40 dias com eles, é como se o Senhor estivesse dizendo para eles agora: a partir desses dias, a partir de agora, vos enviarei o Espírito Santo e todos nós teremos vida nova. O Espírito Santo se torna um dom que nos capacita a começarmos a viver um reino de graças bem aqui onde nós estamos. Nisto, este momento então, nós vimos 40, que era um dia de tentação e tribulação, se tornando agora uma passagem para a graça, para alcançarmos a glória de Deus. E logo depois, já no versículo 4, o Senhor ordena para que eles permaneçam em Jerusalém. E já permanecendo em Jerusalém, o Senhor vem os sustentar com uma força, pois o cumprimento desta promessa era muito forte. O Senhor promete a eles o Espírito Santo, que também remetido no Evangelho de São João, vem dizer que ele batizava, São João batizava com a água, mas um dia Jesus iria nos conceder, a partir da sua graça, do seu poder, o batismo com fogo, que nós já iremos comentar sobre eles. Então, agora nós temos um Espírito Santo, um presente de Deus, pois agora, permaneçam em unidade, vos enviarei o Espírito Santo. E nisso consiste essa primeira parte do estudo. Todos nós, amigos de Deus, também são direcionadas essas palavras a nós. Todos nós que somos pessoas de bom coração, que desejam com a força do seu coração, de toda a sua alma, o batismo no Espírito Santo, todas essas palavras também são direcionadas a cada um de nós. E então assim acontece. Logo após, meus irmãos, e assim nós vamos destacando partes importantes para que nós possamos nortear o nosso estudo, meu irmão. Logo após vem acontecer de Cristo então se ascender ao céu, quando o Senhor vem ter a sua ascensão. E nisso nos revela uma força muito forte no cumprimento da restauração de Israel. Naquele momento, o Senhor vem nos dizer uma coisa muito forte, pois um dos apóstolos, depois de tanto ouvir sobre o reino do céu, depois de tanto ouvir sobre o envio do Espírito Santo, eles então direcionam o seu olhar para Jesus, pois como nós dizemos, é um cenário muito complicado. Aqui dentro do livro do Atos dos Apóstolos, nós vimos ver uma certa complicação dentro do livro. Por quê? Neste momento, os apóstolos, toda a igreja, já ali reunida, eles tentam desenvolver uma forma de cessar um conflito muito forte, onde judeus, diretamente de família judaica, que viviam ali entre o povo de Israel, têm contato com um povo helenista, ou seja, um povo judaico, contudo, que não viveram entre o povo judeu, mas pessoas que estiveram do lado de fora, e que eles queriam que eles se colocassem a normalizar-se, ou seja, a cumprir as normas e os preceitos, para que eles possam viver como os judeus daquela forma, tentando impor-lhes a fé. Mas no livro, nós vamos ver que toda esta herança do Senhor, ela é direcionada pela graça do Espírito Santo. Então nós vimos aqui, então, Jesus que, ao ver aquela decisão, aonde ver aquele apóstolo se direcionar, aonde ver aquele discípulo perguntar para ele: Senhor, é agora que nós vamos testemunhar a restauração de Israel. O Senhor então diz para ele assim, que não cabe a ninguém saber os tempos do Senhor. Não cabe a cada um de nós saber os tempos do Senhor. Meus irmãos, nós temos que ver que aqueles discípulos, eles viam uma maravilha muito forte e que para eles era incompreensível essa visão, porque no momento em que eles se deparavam com tudo aquilo, eles viam realidades totalmente diferentes. E nós estamos falando aqui sobre pessoas que testemunham episódios da vida que nós não testemunhamos. Testemunham a escravidão muito perto, testemunham uma sociedade oprimida, testemunham uma pobreza, testemunham problemas em que nós muitas vezes não testemunhamos, não que não existam, mas que não estão tão próximos de muitos de nós. Realidades cruéis. E um povo que sofria, porque já acreditava em um Messias que seria enviado e que iria restaurar Israel, como prometido pelos profetas. E naquele momento eles se direcionam a Jesus e perguntam: é agora que irá então restaurar Israel? E o Senhor categoricamente responde para eles:
Não cabe a nenhum de nós saber os tempos. Ele vem dizer lá no versículo 7 assim: não vos pertence saber os tempos nem os momentos em que meu Pai fixou em seu poder. Naquele momento, o Senhor responde ele de forma categórica, mas que nós podemos entender a visão do Senhor naquele momento. O Senhor desejava que eles, de uma forma, vissem que não é para se preocupar com o reino que há de vir, mas para construir naquele momento o céu para todos nós. Porque nós devemos viver todos nós em plena união e comunidade. Um efeito do Espírito Santo que nós logo testemunharemos, nós vamos ver que uma das primeiras ações do Espírito Santo é a unidade ou a comum unidade. Nós iremos testemunhar que o Espírito Santo vem causar este efeito muito forte. E Cristo já desejava que todos nós, pessoas de dignidade, que se orientam pela força e ação do Espírito Santo, venham viver a comunidade. Não existe renovação carismática separada. Não existe igreja separada. Renovação não pode ser diferente de igreja católica. Nós estamos todos banhados pelo mesmo pastor. Então, meus irmãos, aqui nós já percebemos então o quê? Uma força do Senhor para poder nos banhar. E tal palavra vem agora se alinhar diretamente com aquilo que já foi direcionado pelo Espírito Santo à renovação carismática durante esse ano. Aquilo que se inicia, criarmos o céu aqui. Mas para criarmos o céu é necessário que nós introduzamos Jesus Cristo em nosso meio. Para que nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo. E em si nós já iniciamos aqui um enfoque da palavra no capítulo 1, no versículo 8, com a qual vem nos direcionar a sermos cada um de nós testemunhas de Jesus vivo, de Jesus ressurrecto, de Jesus que venceu a morte. E essa mesma palavra, logo no finalzinho, lá para o versículo 11, vem nos trazer um impacto muito forte, aonde vem dizer para nós, todos nós, cristãos, autênticos, profetas do Senhor, para que nós possamos então olhar e iniciar agora, não esperarmos, sermos testemunhas a partir de agora. A palavra lá no versículo 11, lá no capítulo 1, vem dizer para nós então da seguinte forma: que vocês deixem de ficar olhando este Jesus que sobe e se cobre por nuvens, mas comece a olhar pelo Espírito Santo, que também é a presença de Jesus em nosso meio, para nós podermos direcionar a palavra de Deus. E então, neste momento, meus irmãos, a igreja não simplesmente fica esperando uma promessa, ela se reúne lá no versículo 15 para que eles mantenham, e uma palavra muito forte, e que também vem se tornar uma palavra de costume dentro da literatura lucana, que vem dizer em unânime oração. Ou seja, aqueles mesmos perseveravam em oração, eles se colocavam em prontidão para a oração. E no meio de tudo aquilo, ao prolongar deste momento, eles perceberam que para que esta missão fosse completada, era necessário que outro viesse para tomar o lugar daquele versículo, daquele discípulo, aquele apóstolo que havia deixado o seu lugar. Mas que de uma forma muito amorosa, e aí nós vimos então o enfoque do Espírito Santo, e nós conseguimos ver, meu irmão, porque dentro deste capítulo 1, nós já vimos todo um direcionamento em que Lucas vai tomar durante todo este livro. Nós já vimos todo um caminho que São Lucas vem tomar durante esse livro. Então, no meio daquilo, apesar dos apóstolos diante da sua oração, e nós vamos dizer, meu irmão, estão todos em Jerusalém, reunidos em uma casa, na mesma casa onde o Senhor ceiou com eles. Naquele segundo andar, lá, todos eles reunidos em oração, mesmo percebendo tudo o que havia acontecido, mesmo diante de todos esses problemas, mesmo diante de toda aquela situação com que eles se situavam, sabe o que vem acontecer? Quando eles percebem e falam sobre São Judas, ou no caso Judas Iscariote, peço perdão, que foi aquele que traiu Jesus, Pedro olha para ele, mas fala, apesar de estar em nosso meio, e apesar de trair o nosso Senhor, de ser guia para aqueles que perseguiam o nosso Senhor, ele cumpriu o seu papel dentro do mistério. São Pedro,
Ele tem uma capacidade, e isso nós falamos, a personalidade de Pedro é uma personalidade de um homem muito forte, como que nós podemos dizer, não chegaria a ser um homem colérico, mas um homem de impulsos, ou seja, ele não era aquela pessoa de pensar, como muitas pessoas que nós conhecemos, ele era uma pessoa do impulso, ele era aquela pessoa que agia antes mesmo de rever os fatos. Mas mesmo assim ele olha e percebe, ele cumpriu o seu papel dentro do mistério. Ou seja, todas as coisas, até o sacrifício do Senhor, estavam banhadas e cada acontecimento tinha o seu lugar. E apesar daquele que traiu Jesus ter feito algo muito ruim, ele prefere olhar para ele com um olhar de misericórdia. E assim todos eles se apresentam, porque já era algo que era previsto, e a palavra vem dizer para nós que já estava previsto lá no livro de Salmos, no capítulo 68, no versículo 26, lá em Salmos, no capítulo 108, no versículo 8. Mesmo que isso já havia sido previsto, que tudo isso iria acontecer e que sobre aquele momento ele também iria sofrer, aquele que traísse Jesus, mesmo assim eles preferem deixar o fato de lado e seguirem para que possa focar na resolução dos problemas. Igreja, isso tem faltado no nosso meio. E São Lucas, ele é categórico, ele é objetivo, ele é muito sucinto, ele não foca, e dentro do livro do Atos dos Apóstolos nós vamos ver muitos acontecimentos complicados, mas São Lucas foca na resolução dos problemas. Falta isso na nossa igreja. São Lucas foca na resolução dos problemas. E então a comunidade se direciona para que possa apresentar então aquele que poderia assumir o seu lugar, como já estava descrito em Salmos, no capítulo 108, no versículo 8, que outro venha a tomar o seu lugar. Então São Pedro coloca alguns critérios. Deveria ser uma pessoa que acompanhou boa parte da vida de Cristo, ainda no seu mistério público, e que tenha sido testemunha dele, da sua ressurreição. Que seja uma pessoa também de um coração grandioso diante de Deus. Então, nisso, a sociedade apresenta, naquele momento, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Pela presente oração, foi decidido, então, que Matias viesse tomar este lugar. Nós temos que notar aqui um acontecimento muito forte. Apesar dos discursos, eles focavam nas resoluções. E antes de tudo, tudo era tomado em comum unidade, ou seja, a comunidade decidia. E no final de tudo, as suas ofertas eram apresentadas para que eles vivessem em plena oração. Ou seja, a igreja primitiva orava incessantemente, com uma palavra que São Lucas vem dizer. A igreja orava unanimemente, perseverava unanimemente em oração. Perseveravam unanimemente sobre a vida de oração. E isso, meu irmão, é muito forte. E por este tempo, permaneciam-se então por 9 dias. É muito engraçado, porque se nós retornarmos um pouquinho e darmos uma olhada lá entre o versículo 13 e o versículo 14, nós vamos ver também uma forte palavra que muito se associa ao mistério que nós vivemos hoje. São Lucas, muito criterioso, muito detalhista na escolha das palavras, para poder nos apresentar um enfoque naquilo que realmente é necessário, ou seja, na resolução. São Lucas apresenta que também estavam reunidos em oração todos aqueles apóstolos e alguns discípulos, e um enfoque muito forte em Maria, mãe de Jesus. Algo que ele também faz lá no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Algo que ele também vem fazer agora no primeiro capítulo do livro do Atos dos Apóstolos. Porque para São Lucas, assim como a salvação veio no mundo por uma mulher, também a igreja deveria nascer a partir de uma mulher. E esta mulher gloriosa diante de Deus poderia nos trazer a salvação. Por isso todos nós, como os filhos de Deus, também como filhos de Nossa Senhora, também como filhos de Maria, também deveríamos caminhar, porque o Espírito Santo desta forma decidiu acolher. E isso também nos traz uma mensagem de que sermos profetas não significa que isto se restringe a um certo grupo de pessoas, mas isso também se direciona a homens, mulheres de bem, a pessoas sem que se preocupem com
raça e etnia, porque para Deus o olhar dele era também para judeus, para gregos, para gentios, para todos aqueles que se diziam amigos de Deus. Deus diz lá, o livro direcionado, a partir do nome Teófilo, vem dizer aqueles que são amigos de Deus. Ou seja, a missão é para todos. E então, a partir de 9 dias de oração, então, a partir daquele tempo, aonde nós já vimos, então acontece o grande dia para a nossa igreja. O primeiro batismo no Espírito Santo. Neste momento, acontece um momento que transformara toda a terra, todas as pessoas, que começava ali, já em Jerusalém, mas que se dividiria por todo o mundo, como vem dizer no versículo 8, para que seja minha testemunha em Jerusalém, para que seja minha testemunha na Samaria, até os confins do mundo. Iniciava-se em Jerusalém, mas que agora percorria para que fosse, então, universal, meu irmão. Então, acontece o Pentecostes, e como línguas de fogo descem sobre todos aqueles que estavam orando. A palavra Pentecostes vem do significado judaico, na palavra grega, mas ela se direcionava a 50 dias a partir da Páscoa, e neste mesmo dia tinha um significado Pentecostes, uma palavra muito forte, porque os judeus celebravam naquele mesmo dia uma promessa que acontecera alguns anos atrás, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, vem acontecer este enfoque aonde aonde o Senhor faz uma promessa com eles no Monte Sinai, aonde apresenta as tábuas da lei. E a partir daquela aliança eles festejavam, mas agora pelo Espírito Santo novas se fazem todas as coisas, e então neste momento eles começam a celebrar não mais uma aliança do Senhor com as tábuas do Monte Sinai, mas agora começam a celebrar uma aliança do Senhor, do Deus que faz presente neles. E então Pentecostes acontece, meu irmão, e então tudo se transforma, há um grande tremor e tudo se transforma, meu irmão. Logo após o Pentecostes, depois de tudo aquilo ser transformado, as pessoas começam a olhar e verem que todos ali, aí nós falamos sobre aquela característica que nós estávamos a discutir no início, sobre a universalidade, a comunidade. Quando as pessoas daquele momento recebem o Espírito Santo, meus irmãos, sabe o que acontece? Eles começam todos a falarem na mesma língua, mesmo sendo povos distintos, de idiomas diferentes, de linguagem diferente, de tudo, com tudo diferente, eles começam a se entender. Ou seja, a primeira característica do Espírito Santo dentro da igreja é a unidade. E naquele momento, algumas pessoas que estavam ali com o seu coração duro, e isto um outro dado muito forte para nós dentro deste estudo, pessoas com o coração rochoso, no momento em que essas pessoas estão ali, acontece algo muito forte, porque pessoas que têm o seu coração firmes estão incapacitadas de receber o Espírito Santo por escolha própria. Elas começam a debochar e dizer que aquelas palavras estão bêbadas. Então Pedro se levanta e inicia o seu primeiro discurso. E então ele depõe sobre isso, e a característica que nós vamos agora. Meu irmão, eu vou não falando muito, mas agora já dando assim, visando direto o objetivo desse estudo. Nós queremos destacar aqui Pedro, que foi muito autoritário, a audácia de Pedro dentro desse discurso. Ele começa a dizer que não, eles não estão ali porque estão embriagados, como a palavra vem dizer, sobre aqueles apóstolos vem dizer, que nós podemos ver na palavra, eles vêm dizer, essa é a ação do Espírito Santo, e já categoricamente ele vem trazendo aquilo que iria se realizar, que já estava prescrito no livro de Joel, no capítulo 3. E então tudo isto acontece, e no meio desse discurso o Espírito Santo age a partir da presença, a partir da permissão, a autoridade constituída pelo Espírito Santo, Pedro desenvolve em sua dialética, e naquele momento, sem contar mulheres, 3.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, são convertidas. E então, desta mesma forma, a igreja retorna à oração.
É muito importante porque São Lucas tem essa estrutura, principalmente nesses primeiros capítulos. Ele conta um grande feito, mas sempre faz com que nós voltemos à oração. E sobre a crítica textual, nós podemos dizer que São Lucas ressalta de uma forma muito importante a vida de oração. E aí iniciamos lá no capítulo 3, sobre a cura de um coxo, que todos os dias era colocado à porta do templo. E sendo colocado à porta do templo, ele começava a pedir esmola. E pedindo esmola todos os dias, Pedro então subia junto com João. E ao subir lá em cima e chegar para que pudesse oferecer o seu sacrifício, para que pudesse fazer sua oração, então este mesmo coxo se direciona para ele e fala assim: me dê algo. Ele pede para que Pedro estenda e possa lhe oferecer algo. Pedro e João fixam o seu olhar, meu irmão. Este ato é muito forte, porque Pedro e João fixam o seu olhar nele e falam assim: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho, eu agora te darei. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E neste momento ele se levanta e começa a pular de alegria. Mas, meu irmão, a perseguição vem começar agora. Naquele momento, as pessoas começam a olhar e não gostar daquilo que acontece. Porque ao realizar aquilo, Pedro começa um novo discurso. E sobre esse discurso ele vem dizer para eles assim: não cabe a mim os feitos. Porque olhando para Pedro, eles admiravam aquilo que acontecia. Mas Pedro inicia um novo discurso neste momento. E ele vem dizer da seguinte forma: quando vocês olham para mim, se esquecem do meu Senhor, não cabe a mim os méritos, porque tudo aquilo que nós realizamos vem pela força e pelo poder de Jesus Cristo, aquele que veio à terra e que ressuscitou. Aquilo comove a sociedade e faz com que eles vão direto e prendam Pedro. Mas ao prenderem Pedro, meus irmãos, ele é direcionado sem culpa nenhuma, porque naquele momento somente pregava a palavra de Deus. E ao pregar a palavra de Deus, ele é direcionado à prisão. E sendo preso, meus irmãos, isso é muito forte, sendo preso, ali eles oravam e clamavam, e durante aquele tempo houve um grande tremor, e todas as celas se abrissem, um anjo do Senhor direcionou-os para que eles pudessem ir ao templo pregar a palavra de Deus. Mesmo, irmãos, sobre esse aspecto, as pessoas tentando proibi-los de podê-lo pregar. Então ele vai e direciona-se sobre aquilo. Pedro se torna uma pessoa muito audaciosa, uma pessoa de extrema audácia, porque mesmo sobre isso, e nós vamos dizer, irmãos, muitos padres, talvez, nós podemos dizer, muitas pessoas dentro da nossa casa, da nossa família, nós podemos dizer algumas pessoas dentro do nosso convívio, pessoas que direcionam e até mesmo abusam da nossa servidão ao Senhor, mas Pedro, ele é maior do que as críticas. Neste momento, ele procura o seu Senhor. E neste momento, meus irmãos, também nós podemos destacar, Pedro começa a pregar não somente pelo direcionamento daquilo que havia a acontecer, mas por fidelidade ao seu Senhor. Pegue a sua palavra, meu irmão, vai acompanhando os fatos, vai estudando. E então, isto acontece. E muitas pregações são realizadas no meio disso. Muitas pessoas são convertidas. O número começa a aumentar. Aqui inicia-se em Jerusalém, mas ainda temos todo um prolongar da propagação da Boa Nova. E então, muitas pessoas, a comunidade começa a viver. Uma apresentação muito forte que nós temos sobre os fatos. A comunidade começa a viver uma forma diferente, onde repartiam os seus bens. Como vem até mesmo contar no capítulo 5, onde um homem, onde Ananias, ele vende suas propriedades e certa parte ele entrega aos apóstolos, guardando outra parte. E sobre a culpa daquilo acontecer, ele acaba falecendo, ele e a mulher dele. Porque naquele momento a entrega era total. A vivência da comunidade, ela era totalmente aberta, ela era de coração aberto. Mas naquele momento eles se prendem e acabam perdendo isso. Meus irmãos, muitas coisas nós temos a dizer aqui, mas nós precisamos continuar com a nossa partilha. E continuando isso, nós começamos até mesmo a pular lá ao capítulo 6. No capítulo 6, onde vai haver a eleição dos diáconos. A sociedade naquele momento, das pessoas que viviam em comunidade, elas começavam a crescer e a ficar cada vez maior.
chegando a um ponto que novas pessoas precisavam então. A missão era de tão forte, e isso já nos traz um sinal muito forte, já no capítulo 6, na eleição dos diáconos, aonde nós vamos ver a igreja também abrindo as portas para que novas pessoas venham tomar o lugar. E neste momento também são apresentados 7 diáconos, aonde os apóstolos se encarregarão da propagação da palavra e da oração, e eles cuidarão da igreja. Dentre eles, São Lucas naquele momento, e isto é um dado muito forte, São Lucas vem destacar agora a palavra que inicia em um povo judeu, agora também sendo passada para que outras pessoas pudessem propagar esta palavra. E isso nós vemos a eleição dos diáconos, cujo os nomes dos 7 diáconos que foram direcionados têm um nome grego. E entre eles estão todos eles: Estevão, que agradou o Senhor, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e todos esses que se direcionam são pessoas de boa fé, mesmo sendo de outros povos. E isso nos mostra a universalização da palavra. Pessoas que no nosso meio muitas vezes se sentem que não são capazes de propagar a Deus, mas basta simplesmente a abertura do seu coração. E Estevão, então, inicia esse ministério, e ele é até mesmo direcionado e focado em um pequeno momento, lá no capítulo 7, entre o capítulo 7 e o início do capítulo 8, para que isso possa acontecer de uma forma muito forte. Estevão começa a ser um homem de visões muito forte. Estevão começa a ser um homem de dialética muito forte, impactante aos corações dos novos que estão a agora aceitar a verdade do Senhor, dos novos que estão a poder se direcionar. E Estevão começa até mesmo a ser perseguidos pelos povos que estão do lado de fora, os povos que não estão aderindo à fé. E naquele momento mesmo, sobre injúria e sobre calúnia, ele prefere, sobretudo, denunciar a incoerência dos judeus. Mas naquele momento ele é preso, ele é levado, detido, e mesmo assim apontam. Ele mostra todo um revelar da palavra em todo o seu prolongar, e olha para aqueles judeus, e naquele momento eles falam assim: não sou eu que não estou guardando as palavras, não sou eu que estou desonrando o nosso Senhor. E então Estevão é condenado à morte. O primeiro mártir da Igreja Católica, o primeiro mártir da fé cristã, o primeiro mártir para a propagação da Boa Nova, então naquele momento é direcionado de uma sociedade que não era tão próxima naquele momento. O primeiro mártir dentro de toda a nossa fé é um grego. E isso abala as estruturas da nossa fé. Isso abalou o povo naquele momento. Meu irmão, essa é a palavra que nós estamos a ver. Uma palavra que nos surpreende em cada momento. Uma palavra motivadora a cada uma de nós. Nós vimos aqui um pequeno trecho e que cabe você, meu irmão, estudar. Pequenas partes foram destacadas deste texto. Primeiro, poucas partes, mas de um evangelho de uma grandeza tão forte, de um livro de uma grandeza tão forte, que nós poderíamos falar sobre ele durante semanas, somente sobre esse primeiro texto. Mas que eu vou deixar para que você possa, dentro da sua casa, junto em comunidade, como já dizia, a partir da oração, a partir do ministério da palavra, a partir da sua vocação, a partir do seu desejo de poder estar junto com o Senhor, de poder buscar um pouco mais da palavra de Deus. Louvado seja Deus por você, pela sua casa que nos acompanha. Essa é a primeira semana, mas você é convidado a estar conosco durante todos os dias e juntos, findando este momento, mas iniciando, prondando, nos permitindo viver em prontidão tudo o que virá trazer, meu irmão, tudo o que virá acontecer. Eu convido você da sua casa a poder fechar os seus olhos e juntos entregarmos todo este momento para que o Espírito Santo venha abalar também a estrutura do nosso coração a partir desta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.